Fala, Águias, professor Felipe na área, e hoje nós vamos aí tratar da nossa Lei 7.716, lei aí que trata dos crimes de racismo, tá bom? Para deixar bem claro, vamos logo fazer aqui um apanhado especificamente da principal aplicação dessa lei de racismo, tá? Que foi justamente o entendimento do STF ao aplicar a lei de racismo em virtude de uma mora legislativa para os crimes de homofobia e transfobia, tá bom? Então, eu não vou ficar me repetindo, mas toda vez que a gente encontrar algum termo que diga com referência, né, nos termos da lei, cuja referência seja raça, seja cor, seja religião, seja etnia, seja procedência nacional, você aí na sua cabeça já coloca questões LGBTQ+, tá bom? Homofobia, transfobia, todos esses termos e gêneros, tá bom? Então, vamos lá, feito isso, entender, tá? Que essa é um entendimento jurisprudencial relacionado à aplicação dessa lei. Nesse sentido, tá? A lei de racismo, ela só vai ser aplicada enquanto o legislativo não editar uma nova lei. Uma nova lei não, uma lei que trate especificamente desses crimes, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, antes de analisarmos a letra da lei em especial, vamos falar aí em relação que o racismo, tá, é um mandado criminal constitucional, tá bom? Tendo em vista que a própria Constituição já prevê as questões do crime de racismo, né, que o racismo será crime. Uma observação específica, e a gente vai analisar aqui na nossa lei também, é que a Constituição diz que o crime de racismo terá pena de reclusão, tá bom? Porém, nós vamos ver uma óbicezinha aqui na nossa lei mais à frente, tá bom? Lembrando que a aplicação do crime de racismo em princípio da taxatividade que a própria legislação extravagante traz, e em virtude somente desse entendimento do Tribunal Superior, é que somente será racismo ou crime a ser penalizado conforme a Lei 7.716, o que estiver aqui pré-determinado, ou seja, discriminação ou preconceito de cor, tá? De raça, de religião, etnia e procedência nacional, tá? Então, somente esse. Se for em relação a questões sociais, ou, por exemplo, a pessoa ser portadora de HIV, ou a pessoa ser uma pessoa idosa, todos os crimes relacionados a preconceitos ou discriminações relacionadas a públicos específicos vão estar em leis próprias. Por exemplo, se o preconceito é em virtude da pessoa ser soropositiva, ou seja, ter HIV, nesse caso você vai ter uma legislação específica que vai tratar disso. Se for em relação a questões econômicas, né, você vai ter, por exemplo, tá, a lei de crimes contra as relações de consumo. Se for em relação a uma pessoa idosa deficiente, você vai para os devidos estatutos, tá bom? Então, muito cuidado, lembra sempre da taxatividade dessa lei, tá? Então, vamos lá analisar aqui os nossos tópicos da lei. Vamos começar aqui, ó, Lei 7.716 foi editada em 89, tá bom? E no seu primeiro artigo já diz: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá bom? Então, somente nesses casos. Se for em relação à ideologia política, não se aplica. Se for em relação à filosofia, não se aplica. Se for em relação a opções, né, de alimentação, também não, tá? Então, específico, preconceito de raça, cor, etnia,
religião e procedência nacional, tá bom? Então, primeira observação aqui da nossa lei. A nossa lei vai ser dividida em alguns crimes, tá bom? E esses crimes vão ser bem específicos, você vai ter a descrição, tá, da conduta do agente, a pena. Mas você terá também lá no artigo 20, mais ao final da nossa análise aqui, um crime que é como se fosse um grande coringa, né? É um crime que praticamente onde não couberem essas ações específicas, mas ainda assim for caracterizado como um crime de preconceito ou discriminação, vai se aplicar lá esse artigo 20. A gente vai chegar lá, vai conversar um pouquinho sobre esse artigo em especial. Então vamos lá para os nossos primeiros artigos aqui, as primeiras condutas que estão elencadas aqui na nossa lei de racismo. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como suas concessionárias. Nesse caso, é como se fosse a pessoa que foi aprovada em um processo seletivo em um concurso público para administração direta ou indireta, ou para as suas concessionárias, e o agente não lhe dá acesso, ou seja, não permite que eles tomem posse ou entre em exercício, tá bom? Então, nesse caso, comete-se um crime, e aqui a reclusão vai ser de 2 a 5 anos, tá bom? Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, obstar a promoção funcional. Ou seja, esse crime aí do artigo 3º vai ser para aquele que impede que a pessoa assuma cargo, emprego, função pública, né, na administração direta, indireta ou suas concessionárias, e também para aqueles cujas as promoções que estejam regulamentadas, né, seja nos planos de cargo e carreira, ou até nos estatutos específicos ou decretos específicos. Então, há um obstáculo para que essa pessoa seja promovida. Então, nesse caso, impedir a promoção daquela pessoa que já tenha direito, né, que tenha cumprido todos ali os critérios objetivos e não haja motivação para a sua promoção, então comete também o mesmo crime, desde que fundamentada sempre preconceito e discriminação de cor, etnia, religião, procedência nacional. Ok? Vamos lá. Artigo 4, negar ou obstar emprego em empresa privada. Praticamente, tá, a mesma ação que está no artigo 3º, porém aqui a diferença é empresa privada. E você vê que a mesma pena, 2 a 5 anos. Então, para que você não fique decorando diversas penas, já que a nossa lei de racismo é uma lei, né, não muito extensa e cujas penas, se eu salvo engano, são quatro penas. Então, você já pode dizer, em relação a emprego, você vai ter aqui, ó, 2 a 5, 2 a 5. Porém, na parte da empresa privada, você vai ter o parágrafo primeiro que diz que incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou cor, ou práticas resultantes de preconceito de descendência, origem nacional ou étnica, deixa de conceder equipamentos, tá? Deixa de conceder equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Aqui a gente já pode citar como exemplo, tá? Os EPIs, tá? Que são os equipamentos de proteção individual. Então, já anota aqui, tá? Por exemplo, imagina que o empregador, ele contratou algumas pessoas para serviço aí na construção civil. E para determinado funcionário, tá? Em relação à sua raça, por ele ser negro, ou por ele ser de origem africana, ou por ele ser nordestino, né? Ou, aliás, ou por ele ser, por exemplo, oriental, você não dê a ele aqueles equipamentos, né? Capacete, luva, né? Um colete devidamente sinalizado, equipamentos de proteção que são obrigados. Digamos que o empregador forneça para todos os empregados, menos para ele, baseado nessa conduta em especial.
Então, nesse caso específico, ele vai praticar o crime que vai ser apenado com a mesma pena que o não, né, na verdade, obstar, né, emprego. Não só esse, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. E aqui você vai ter uma conduta muito parecida aqui com a do parágrafo 1º, parágrafo único, aliás, do artigo 3º, que é justamente obstar a promoção. No caso, é isso mesmo, obstar uma ascensão funcional. E o terceiro, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho. Especialmente, lembrando que quando a legislação aqui ela fala especialmente, significa que ela dá uma ênfase, né, em relação ao salário, mas qualquer outro tratamento diferenciado, que não seja, por exemplo, a questão do EPI ou da ascensão funcional, ele também pode ser caracterizado aí como crime do artigo 4º, tá? E nesse caso, apenado lá de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º, e essa é a nossa maior observação. Lembra que eu falei lá no comecinho e disse que a Constituição tinha dito que os crimes de racismo deveriam ser apenados com reclusão? Todos os crimes dessa lei serão apenados com reclusão, à exceção do parágrafo 2º. Olha lá. Ficará sujeito a penas de multa e prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção de igualdade racial, quem em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento, tá? Exigir aspectos próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Primeira observação sobre esse parágrafo 2º é que a pena é de multa ou prestação de serviço. Então, nesse caso, já é uma exceção à regra constitucional. Porém, não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade, então ela é plenamente aplicável. E os tribunais superiores não têm nenhum óbice em relação à aplicação desse artigo, desse parágrafo 2º. Tá? Segundo ponto, anúncio ou recrutamento para emprego que não justifique. Professor, como assim não justifique? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que determinada produtora vai filmar um filme sobre vikings na Noruega. Nesse caso a produtora venha a solicitar que os participantes sejam brancos, loiros, preferencialmente de olhos claros, há uma certa justificativa nisso, tendo em vista que ele vai tratar de uma especificidade, tá bom? Uma série Vinx passada na Noruega. Mesma coisa, digamos que ele vá tratar de por exemplo, a contratação de modelos para um produto específico, por exemplo, para cicatrização ou manchas de queimadura em peles brancas. Tá? Nesse caso, tá bom? Há uma certa justificativa. Agora, de maneira geral, não, tá bom? Ou seja, por exemplo, se você vai fazer um desfile, né, e a agência de modelos solicita que sejam somente mulheres brancas, não há justificativa nisso. Por quê? Tá? Nada obsta que uma pessoa negra participe disso, tá? Participe desse desfile, tendo em vista que não há nenhuma peculiaridade que justifique, tá? Então, nesse caso, muita atenção, porque podem haver justificativas. Por exemplo, um shampoo que seja específico para cabelos ruivos, e aí você pede que somente pessoas ruivas venham a participar desse recrutamento, há uma justificativa, tá bom? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Artigo 5º,
recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender, receber o cliente ou comprador. Nesse caso do artigo 5º, tá bom? Sempre lembrar que é em virtude de preconceito e discriminação, conforme está no artigo 1º. Uma observação, tá? É recusar, impedir acesso, tá? E esse acesso não é só o entrar no estabelecimento comercial, mas também negar a prestar serviço à pessoa. Então, se o estabelecimento recebe a pessoa, mas se recusa a atender, comete crime aí do artigo 5º, tá bom? Negando-se a servir. Deixa eu mudar aqui a cor já tive usar a observação. Vamos voltar aqui para a nossa cor padrão. Então vamos lá. Negando-se a servir, atender, receber o cliente ou o comprador, tá bom? Veja aqui que a pena é de 1 a 3 anos, né? Uma pena relativamente mais baixa, tendo em vista que o legislador entendeu que por recusar-se a atender, a pessoa teria outras opções comerciais. Sexto, recusar, negar, impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, reclusão de 3 a 5 anos. Você vê aqui que na pena de 3 a 5 anos, ela já é uma pena, por exemplo, maior do que a pena aqui de negar, né, ou obstar emprego, ou que a pessoa venha aqui a ter acesso a um cargo, né? Então veja que 3 a 5 anos vai ser uma das maiores penas aqui, tá? Da nossa lei de racismo. Então vamos lá, 3 a 5 anos. Por quê? Porque o ensino, ele merece uma proteção especial. Então quando você nega a educação, principalmente em relação à discriminação racial, étnica, procedência nacional, religião, tá? Nesse caso, entendeu o legislador que seria uma conduta assim mais grave, tá bom? Então, 3 a 5 anos. Lembrando aqui pro parágrafo único, tá? Que vai ter uma causa de aumento, a pena vai ser agravada em 1/3 se a recusa for por menor de 18 anos, tendo em vista que o impacto, né, no caso da criança ou adolescente, será muito maior do que em um adulto. Então, muita observação, negar é um dos crimes mais graves que nós vamos ter aqui. Artigo 7º, impedir acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar, tá? Reclusão, 3 a 5 anos. Outra pena também que vai ser mais grave aqui, tá? E aí a hospedagem, hotel ou qualquer, no caso, qualquer estabelecimento com gênero, tá bom? Então, às vezes, principalmente quando a gente tem alguns locais de fronteira, tá, são negados, tendo em vista que há uma certa concepção aí, um certo preconceito, né, um conceito estabelecido previamente de maneira irracional de que determinados povos, pessoas ou culturas ou procedências nacionais, elas causariam danos, né, somente pelo fato de assim o serem, né? É sempre muito complicado a gente exemplificar aqui os pontos, porque são condutas que são muito absurdas ainda, né? No momento que a gente passa enquanto universo, enquanto mundo. Mas é isso, né? Então, por exemplo, se você deixa de receber uma família, né, em sua hospedagem ou em sua pensão, sua estalagem, pelo fato de que é uma família negra, você comete crime, tá bom? Artigo 8º, impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público, tá? E aqui a gente fala necessariamente de restaurantes, bares, confeitarias, e aqui a gente fala, é muito parecido com o artigo 5º, porém seria um ponto mais específico. Dá a entender que o artigo 5º seja, por exemplo, lojas de departamento, sejam lojas de departamento, sejam supermercados, e o artigo 8º já dá a ideia de restaurantes. Mais uma vez, desculpa. Lembrando locais abertos ao público. Então, por exemplo,
o agente na casa dele, ele pode impedir o acesso de uma pessoa que ele não conheça. Porém, pode até não ser o crime do artigo 8º, mas nesse caso pode sim ser o crime lá que a gente vai ver no artigo 20. Vamos lá, pena reclusão de 1 a 3 anos, tá bom? 1 a 3 anos. A gente já viu essa pena, já olha aqui, ó. Vamos lá, marcar aqui de outra coisinha para a gente se orientar melhor. 1 a 3 anos. A gente vê aqui que é uma relação comercial no 5º e há uma certa relação comercial aqui no 8º também. Mesma pena, 1 a 3 anos. Vamos aqui para o artigo 9º, impedir o acesso ou recusar atendimento, tá? Acesso ao atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversão, clubes sociais abertos ao público. Reclusão de 1 a 3 anos. Novamente, aqui a gente pode pensar 1 a 3 anos, né? Normalmente uma pena que trate de relações aí que sejam mais comerciais, né? De atendimento a público. Então, mas nesse caso é isso. Então, uma casa de diversão, é um clube aberto ao público que não dá acesso à pessoa por uma discriminação aí da nossa lei, seja de raça, cor, etnia, procedência nacional, tá bom? Religião, ok? Artigo 10º, impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de beleza, barbearia, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades. Pena reclusão 1 a 3 anos. Novamente, é uma relação mais comercial, mesma pena, 1 a 3 anos. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que vai a um salão de beleza e diz, eu não vou cortar esse cabelo, porque esse cabelo é pichain, porque esse cabelo é isso, porque esse cabelo é ruim, porque seu cabelo é ruim, porque a sua pele é ruim, seus traços. Então, tudo isso se caracteriza aí no crime de racismo que está no artigo 10º. Lembrando sempre, tá, que é acesso ou atendimento, tá bom? Artigo 11, impedir acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Reclusão de 1 a 3 anos. Aqui a gente pega 1 a 3 anos, pode até entender por causa de acesso, mas o ideal é que você entenda também que é 1 a 3 anos e por exemplo, importante a gente compreender que aqui como, por exemplo, você tem um elevador social, e você não deixa que uma pessoa, por causa da sua cor, religião, procedência nacional, utilize os elevadores. Então você vai dizer, você não, né? O agente ele vai dizer, não, esse tipo de gente tem que ir pelas escadas. Né? Então, assim, é muito complicado. Comete, sim, o crime aí do artigo 11, tá bom? Lembrando que, por exemplo, digamos que você esteja entrando num prédio comercial e você tem aquele porteiro e o porteiro ele recebe uma ordem de não dar acesso. E nesse caso, por mais errado ou constrangido que se sinta o porteiro ao obstacularizar esse acesso, nesse caso, o porteiro, ele não responde, tá bom? Quem vai responder é o síndico ou aquele que lhe deu a ordem, tá bom? Porque nesse caso, o porteiro ele não tem o dolo. E até, será que eu posso exigir? Posso até exigir que ele haja de outra maneira, mas há um mandamento, há uma certa coação, tá? Que ele atue dessa maneira. Então, vamos ter um pouquinho de atenção nesse caso, tá? Lembrando que o porteiro, ele, no caso, responderia se ele mesmo também agisse com o dolo de discriminar, tá bom? Então, é isso, reclusão de 1 a 3 anos. Vamos para o artigo 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trem, metrô
ou qualquer outro meio de transporte concedido. E aí você vai perguntar, professor, mas o avião é da Gol, o avião é da Azul, mas para que eles operem, há uma concessão do poder público para isso. Então, nesse caso, havendo o impedimento de acesso, nesse caso vai responder aí a empresa de aviação, tá bom? Então, muita atenção, comete-se mesmo que em avião. Aquele que impede vai responder aí pelo artigo 12, tá? Já já a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de empresa, empregado, dolo, quem o faz, que aí é um ponto para a gente tratar mais no artigo 16, quando a gente for falar aqui dos efeitos, tá bom? Mas é isso, ó, novamente, abre aspas, né, uma relação aí sim de consumo, você compra a passagem, tem direito a ser transportado, você vai ter aí novamente pena o quê? De 1 a 3 anos, tá bom? Artigo 13º, impedir ou obstar acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. E aqui nós vamos lá para o artigo 142 da Constituição Federal, tá bom? Lembrando que se o obstáculo for a emprego ou serviço público ou concessionária, administração direta ou indireta, você vai ter aqui, ó, o artigo 3º, 2 a 5 anos. Se for empresa privada, você vai ter 2 a 5 anos, mas é o artigo 4. Nesse caso aqui do 13º, ele se aplica somente em relação às Forças Armadas, tá bom? Então é isso. Forças Armadas, ou seja, o artigo 142 vai ser aqui no artigo 13. As forças, por exemplo, de segurança pública do 144 será lá no artigo 2º. Novamente olhar aqui, aliás, artigo 3º. E empresas privadas, artigo 4º, tá bom? E aí, reclusão de 2 a 4 anos, uma pena aí mais diferenciada, né? Vamos lá, se lá em cima é de 2 a 5, aqui você aumenta o começo, aliás, você mantém o começo e diminui o final. Vai ser de 2 a 4 em vez de 2 a 5, tá? Artigo 14, impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou a convivência familiar social. Tá? Vamos lá, ó. Casamento, convivência familiar, convivência social, reclusão, 2 a 4 anos. Vamos botar uma observaçãozinha aqui, tá? Já vou deixar aqui aberto, é o seguinte. Em relação a impedir ou obstar, por exemplo, o casamento, o legislador ele faz uma opção específica por tratar aqui do casamento civil, tá? Professor, como assim? É o seguinte, vamos pensar, por exemplo, que o João seja de religião de matriz africana e ele se apaixone pela Maria, que é católica. Nesse caso, Maria deseja casar-se com João na igreja católica. João, tudo bem, caso com você na igreja católica, porque eu lhe amo. Só que ao chegar nos trâmites da igreja católica para que o casamento ocorra, para que a cerimônia religiosa do casamento religioso ocorra, o padre informa que por uma questão de dogma da religião católica, para que o casamento seja efetuado, ambos, ou seja, tanto o noivo como a noiva, devem ter sido batizados na igreja, devem ter realizado a primeira Eucaristia, devem ser crismados e devem fazer um curso de noivos, ou noivas, né? Nesse caso, cara, esse obstáculo ele não trata do artigo 14, porque na verdade ele está trazendo um dogma religioso, tá? Então, assim, os dogmas religiosos, né, específicos, eles não são necessariamente vinculados aí a uma questão de preconceito, por exemplo, religioso, tá? A igreja ela tem alguns dogmas que ela
dentro da área de atuação do condão dela, né, ela pode exigir que seja realizado, porque é cerimonialístico, né, é dogmático. E aí, nesse caso, né, não tem nenhum problema, tá bom? Outro ponto. Não, vamos seguir aqui. Artigo 16, tá? Eu vi aqui, pena 2 a 4 anos. Artigo 16. Vou até anotar logo aqui, ó. Tá? Vamos lá. Específico para o casamento civil, tá bom? Vamos lá. Certo? Artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo, que é a perda do cargo ou função pública para o servidor público, suspensão do funcionamento do estabelecimento por prazo não superior a 3 meses. Então pode ser até 3 meses, tá? Vamos já para o artigo 18, eu vou explicar os dois juntos, tá? Artigo 18, os efeitos que tratam do artigo 16, já que o 17 foi vetado, não são automáticos, tá? Então devem ser motivados na sentença, tá? Então o juiz deve dizer por que esses efeitos são aplicados. Em relação à perda do cargo ou função pública para servidor, não tem muito que a gente, né, falar sobre isso. É isso. Foi lá, o juiz entendeu que é cabível, ele vai justificar, vai ser aplicada. Agora, a suspensão de 1 dia até 3 meses, tá? O primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, no caso específico aqui dessa suspensão, vamos voltar para o caso, por exemplo, de um restaurante. A gente viu que se negar a servir, por exemplo, é um crime de racismo. Mas digamos que essa negativa tenha vindo única e exclusivamente por visão do garçom que estava atendendo no dia, pelo garçom que estava responsável por aquela zona ali do restaurante. Nesse caso, já entende os superiores tribunais que não se faz justo que o estabelecimento ele tenha suas atividades suspensas, tendo em vista que essa atuação foi específica de um de seus empregados, que não houve, na verdade, não houve uma diretriz da empresa de que isso ocorresse, tá? E aí a gente vai lembrar aí de um caso relativamente recente de uma, como é de notório conhecimento, né? A gente teve o caso aqui em Fortaleza da loja Zara, né? Que atuou de maneira preconceituosa, de maneira aí racista, quando uma pessoa adentrou lá na loja, inclusive em alto e bom tom, usando alguns códigos específicos como pessoa de atenção. E nesse caso, observe que durante todo o ocorrido, né, alguns empregados e empregadas da empresa informaram que a empresa dizia para eles atuarem daquela maneira, que a empresa tinha criado alguns códigos e algumas atuações, né, em relação a cor, a pele, a raça de pessoas que viessem à loja. Então, nesse caso, a empresa tinha mecanismos criados por ela, então aí justifica. Agora, por exemplo, digamos, vamos lá, você está no restaurante, aquele garçom não atende, e aí no caso a pessoa, ela foi, né, tratada de maneira discriminatória. Mas esse caso foi específico do garçom. Então, não vai haver essa suspensão, tá? A mesma coisa o salão de cabeleireiro. Digamos que a Joana tem um salão e ela atenda todo mundo como salão, né? Mas de repente ela tem uma empregada, uma cabeleireira, que se chama Cristine, e a Cristine diz que não vai atender pessoas com cabelo ruim. Nesse caso, a Cristine praticou sim um crime de racismo. Mas o salão da Joana não.
tá bom? Então não vai haver essa suspensão nas atividades do salão da Joana. Vamos piorar um pouquinho aqui a guerra e vamos falar assim, e se for uma concessionária de serviço público? E se o gestor dessa concessionária de serviço público dá orientação a um tratamento preconceituoso e discriminatório? Nesse caso, por ser uma concessionária de serviço público, também tende a jurisprudência que seria muito danoso para o público a suspensão das atividades de uma concessionária de serviço público. Então, nesse caso, não seria aplicável, mesmo que a atuação, né, tenha sido emanada pelo seu administrador. Tá? Então, muita atenção, concessionária de serviço público, nenhuma hipótese vai ter as atividades suspensas aí como efeito da sentença. Então vamos aqui para o nosso artigo 20, e aí foi o que eu chamei lá no começo das nossas aulas de artigo coringa. Por quê? Todas essas atuações, elas são bem específicas em relação a como se comporta o agente, né? Como age o agente, em que condições. Mas o artigo 20, ele vai ser um pouco mais amplo, tá? Então vamos lá. Praticar, incitar, induzir discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. E você vê que aqui ele abriu, tá? Então, assim, se você praticar um ato de racismo na rua, vem pra cá, tá? Lembrando que é uma diferença, aí a gente vai ver, né, no racismo e na injúria racial, que, assim, a gente tem que entender que o racismo, ele é uma atuação contra um grupo de pessoas onde a atuação preconceituosa, a atuação racista, na verdade, ela visa gerar obstáculos a direitos essenciais e, por vezes, fundamentais. É o direito à escola, né? Direito à educação, o direito ao emprego. Né? Então, nesses casos, você vê que é um obstáculo para que todo aquele grupo exerça um direito. É como, por exemplo, né, no transporte, o direito de ir e vir, pagando. Então, ele é mais amplo. Quando você vê injúria racial, ela é direcionada a uma pessoa com elementos raciais, elementos preconceituosos, tá bom? Então, muita atenção aí a essas duas diferenças. A reclusão aqui vai ser de 1 a 3 anos e multa, tá? Vamos aqui para o artigo 1º, que tem aqui uma particularidade em relação aos crimes de racismo. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, e eu vou dar uma atenção aqui, para fins de divulgação do nazismo. Tá? Uma observação, eu não vou desenhar a cruz suástica, não vou fazer nenhuma observação aqui. A gamada, acho que praticamente todo mundo já sabe, já viu aí em filmes, em séries, o que for, né? E não vou colocar, mas a cruz suástica e cruz gamada, quando utilizadas para fins de divulgação do nazismo, prestam muita atenção, para fins de divulgação. Ou seja, digamos que a polícia tenha um mandado de busca-apreensão. Vamos lá. Busca-apreensão na casa de fulano por crime de preconceito. Ao chegar lá, digamos que não seja encontrada nenhuma prática externa de atos de racismo. Por exemplo, digamos que uma pessoa foi visitar, vamos pegar aqui, o Marcos foi visitar o Richard. E aí, quando chegou lá na casa do Richard, viu uma porrada de cruz gamada, um monte de símbolo, um monte de pôster, livro, relacionadas aí ao racismo. Então, quando ele olhou e disse assim, eita, meu irmão, esse bicho é racista, eu vou denunciar ele. Ele faz a denúncia, a polícia chega lá e, na verdade, não vê
nenhuma mensagem, nenhum grupo, vasculha celular, computador, e em nenhum momento o Richard ele tenha feito a divulgação do nazismo. Digamos que, na verdade, ele até fabrique cruz, suástica, cruz, gamada, mas digamos que para a exposição do seu quarto, para que seu quarto fique enfeitado. Digamos que ele tem uma intenção ou de somente colecionar ou guardar esses pontos. Nesse caso, ele não vai cometer. Por quê? Porque o parágrafo primeiro ele foi claro para fins de divulgação. Agora, à medida em que você distribui, à medida que você coloca em uma rede social, é divulgação. E aí, nesse caso, você vai responder aí pena de 2 a 5 anos e multa, tá bom? Parágrafo 2º. Qualquer dos crimes previstos no caput, ou seja, praticar, induzir ou incitar, é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, 2 a 5 anos e multa. Ou seja, se você faz isso nas redes sociais, você faz isso no Instagram, faz isso no Facebook, né? Você faz isso no Twitter, nesse caso você vai ter aí uma pena de 2 a 5 anos. Se você incita, se você induz, se você pratica racismo em rede social, 2 a 5 anos e multa. Para além disso, tá? Nós vamos ter aqui que o juiz, tá, no parágrafo 3º, poderá determinar, desde que ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, antes ainda do inquérito policial. E aí vamos abrir um parênteses aqui, porque se antes ele pode, depois ele pode. Então ele pode fazer durante toda a persecução. Não, cara, peraí. É persecução penal. Bom, então ele vai fazer isso durante todo, pode fazer isso durante toda a persecução penal. O que ele vai fazer? Recolher imediatamente ou busque a apreensão dos exemplares do material pelo qual ele fez aí, praticou, induziu ou incitou discriminação, tá bom? Além disso, cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou publicação de qualquer meio, tá? Então, por exemplo, se é um conteúdo pago do Instagram, acaba, cessa. Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Aqui ele vai, por exemplo, tirar a página do Facebook do ar ou tirar o site do ar, tá bom? Parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo 2º, o que diz o parágrafo 2º aqui, ó? Meios de comunicação social, a prática, induzimento ou incitação à discriminação ou preconceito. O efeito da condenação. Atenção aqui, vamos mudar de cor, porque essa questão muda muito. Após trânsito em julgado da decisão, a destruição, tá, do material apreendido. Então, somente o material poderá ser destruído após o trânsito em julgado, sendo esse um efeito da condenação no crime de racismo, tá bom? Então, é isso aí, galera. De maneira geral, esses são os principais pontos aí da Lei 7.716, lei aí dos crimes de preconceito e dos crimes de racismo, tá bom? Então é isso aí, galera. Bom estar com vocês. Calma, a gente ainda vai conversar aqui sobre algumas jurisprudências interessantes para o tema, tá bom? Então, sobre a jurisprudência, a gente trouxe aqui só alguns pontos para melhor consolidar aí o que foi falado nos blocos passados em relação à aula, tá? A primeira jurisprudência que eu trago aí de 2014, tá? Ministro relator Ricardo Lewandowski, que trata da constitucionalidade, tá?
da reserva de 20% das vagas de concurso público para pessoas negras, tá bom? Então, lei que trate sobre reserva de vagas, tendo em vista justamente a questão do débito social, né, que o Brasil tem com as pessoas negras, então ele é justificado e ele é constitucional, tá bom? Então, muita atenção, né? Aqui no material vai ser colacionado também essa jurisprudência, mas é bom dar uma lida, tá bom? Nós temos aqui a segunda jurisprudência que trata justamente da questão da homofobia e transfobia, tá? E a aplicação da Lei 7.716. Lembrando que eles foram específicos, tá? O ministro Celso de Mello, quando disse que até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar mandatos de criminalização definidos nos incisos da Constituição por condutas homofóbicas, transmofóbicas, reais ou supostas, envolvendo aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém. Então, nesse caso aqui, o julgado também vai aí, é importante que você leia. Vamos pular isso daqui que eu quero tratar já já. Vamos logo aqui para a questão, vamos para esse último aqui, tá? Que é em relação à competência do crime de racismo. Veja que esse entendimento aqui foi dado na intenção de que seria de competência da Justiça Federal o crime de racismo praticado no Facebook. Olha a justificativa aqui, ó, sítio virtual de amplo acesso, tá? E a Convenção Internacional acerca do tema, já ratificada pelo Brasil. Nesse caso, ficou configurada a transnacionalidade daquele conteúdo. Então, iria sim para a Justiça Federal, tá? Então, quando a questão tratar de competência, é importante que você veja todos os elementos. Ele pode estar no Instagram e não ter tido aí, não ter comprovado a transnacionalidade da conduta. Vamos subir aqui mais um, tá? Que fala justamente da questão da injúria racial, tá? Vamos aqui, o que diz a decisão? Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei 9457/97, introduzindo a injúria racial, criou-se mais um cenário de racismo. Portanto, imprescritível e inafiançável e sujeito à pena de reclusão, tá bom? Então, em relação à injúria racial, ela vai ter aí os mesmos efeitos dos crimes de racismo: reclusão, imprescindível e inafiançável, tá bom? E vamos aqui para nossa última jurisprudência. Lembrando que todas elas estão beirando aí 2019, 2020, 2021, 2022, né? É num pequeno espaço de tempo. E nesse caso aqui é interessante esse habeas corpus, porque ele traz até aquele conceito da prova contaminada, né? Por quê? O que aconteceu? O agente policial realmente ele identificou um traficante. Ele estava com uma pequena gramatura de cocaína, né? E foi, salvo engano, no caso, ele foi encontrado com outros elementos que caracterizassem a traficância. Porém, o auto de prisão em flagrante estava cheio de nulidade. Entre elas, estava lá que a fundada suspeita da qual se deu a busca pessoal foi em razão da cor da pele. E, nesse caso, essa desconfiança vinda diretamente, né, pela cor da pele do indivíduo, ela não pode justificar aí essa busca pessoal, ela não pode justificar uma fundada suspeita à cor da pele. E aí, nesse caso, tá bom, houve um constrangimento ilegal
E aí o habeas corpus foi concedido. Então, assim, muito cuidado. Principalmente a nós da segurança pública, com as nossas questões pessoais, até mesmo com racismo institucional, porque você acaba dando margem para que realmente um indivíduo que esteja praticando um crime acabe sendo posto em liberdade, tá bom? Então é isso aí, galera. Essas são as principais dicas, jurisprudências aqui quentinhas. Então, dá o like aí, compartilhe com os amigos. A gente vai estar sempre que possível colocando aqui novas aulas, novos comentários sobre a nossa vasta legislação extravagante, tá bom? E é isso aí, foi bom estar com vocês, brincar com vocês, fazer dessa vida o que a gente quiser. Vamos voar!